dar continuidade aqui. No sexto problema que Paulo enfrentava ali, né, era a autoridade e designações de Deus e a ordem que reflete a Cristo. Eles não tinham Deus como a primazia, né? As autoridades se rebeliavam, né? E Deus fala que Cristo é o nosso refletor, né? E eles não tinham como Cristo como referência. Como eu falei, uns queriam apoiar em Paulo, outros em Apolo, outros em Cefa e outros em Cristo. Eles tinham um partido. Se você pode conferir na sua Bíblia lá, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 ao 10. E o sétima consequência, o problema que Paulo enfrentava ali na igreja de Corinto, era o abuso, né, da Santa Ceia, comer o pão sem discernir o corpo. Eles não respeitavam, comia como estava comendo um alimento qualquer. E ali estava tendo uma dissensão entre aqueles que eram mais ricos, eles comiam, né, e não deixavam ali para as pessoas menos favorecidas, os pobres. Quando os pobres iam comer, já não tinha mais ali, né, a comida suficiente, eles não respeitavam a liturgia do culto. Você confere na sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que fala, né, sobre o abuso da Santa Ceia, eles não respeitavam. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, versículo 21, versículo 26, o versículo 29 e o versículo 30. E na oitava problema que Paulo enfrentava ali na igreja de Corinto, eram os dons espirituais sem amor. Eles tinham todos os dons ali que a Bíblia refere, né? Os 9 dons, mas não tinha amor, né? Então a Bíblia sem amor é impossível agradar a Deus. Vê lá na sua Bíblia, se você quiser conferir aí, irmão, se você estiver em casa ou dentro do carro, que você vai ouvir essa mensagem, vê lá 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 até o 12, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao versículo 13, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 ao 40. O que aquele povo, a igreja de Corinto ali, não, eles não tinham, né? Eles eram sem amor, eles eram sem humildade e eles não tinham unidade, não tinha união sempre, tinha divisão na igreja de Corinto. Então Paulo teve que exortar aquela igreja, né? E o nono, o problema que Paulo enfrentava ali, era a negar a ressurreição. Eles não aceitavam a ressurreição. Como não aceitar a ressurreição? Se próprio Jesus ressuscitou. Então, se a gente negar a ressurreição, a gente nega que Jesus ressuscitou. A nossa fé é em vão. Se você quiser conferir lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, e o versículo 14 e o versículo 58. E por último, dos 10 problemas que Paulo enfrentou na igreja de Corinto, hoje não, bom, eu falo para vocês que hoje não está sendo diferente, né? Hoje, muitos problemas nas igrejas de hoje, né? O pecado, né? O pecado da comida oferecida, a moralidade sexual, o abuso na Santa Ceia, né? Então, você confere lá, como eu falei, eles negavam a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13, 14 até o 58. E o último, né, o 10º, é a demanda entre os irmãos de testemunho do evangelho diante do mundo. O que eles não respeitavam? Tinha alguma desavença com o irmão, eles, em vez de resolver entre eles procuravam as autoridades pagãs, as autoridades ímpias, para resolver um problema que era para resolver dentro da igreja. Ele levava um irmão para a, a causa dele ser resolvida entre os ímpios, né? Então, vê lá também se você quer 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, versículo 5, versículo 6, versículo 7 e 11, né? Então, vê lá o que fala lá sobre as demandas entre os irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, 5, 6, 7 e 11. Nós temos, irmão, que aprender a separar o vil do precioso, separar o santo do profano, separar o justo do injusto. Deus criou o casamento para ser bênção, não prisão. Deus criou o casamento para ser proteção, não perigo. Deus criou o casamento para ser amor, não medo.
Deus abençoe, tenha uma noite abençoada e um bom final de semana e uma sexta abençoada. Amém? Deus abençoe.